Você já se pegou falando sozinho? É, do tipo que as pessoas até param e falam: Oxi, tá falando sozinho? E mais, já se pegou falando alto alguma pergunta e ainda respondendo essa própria pergunta? Pois é, saiba que você não está sozinho. Mas afinal, falar sozinho significa que eu tenho um parafuso a menos? Significa. Brincadeiras à parte, essa pergunta me fizeram há um tempo atrás e eu falei que eu ia gravar um vídeo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é normal e o que não é normal no assunto falar sozinho. Quem nunca verbalizou o que estava passando ali dentro da cabeça, deixou escapar algum pensamento e falou: opa, pensei alto. Quem nunca também ensaiou um passinho de dança, mas não tinha música, a música só estava dentro da tua cabeça. Isso é super normal porque a gente tem pensamentos, a gente tem um processo interno acontecendo. Quando nós somos crianças, é normal que a gente tenha nossos amigos imaginários. Mas à medida que a gente vai crescendo e continua falando sozinho, dá uma vergonha, porque todo mundo olha pra gente como se a gente fosse o esquisito da história. Mas saiba que a necessidade de falar sozinho nunca desaparece. O cérebro adora monólogos, que é essa conversa interna consigo mesmo. Só que existem duas formas de enxergar esse falar consigo mesmo: a forma patológica e a forma saudável. O lado patológico, o lado ruim do falar sozinho, é que a pessoa não tem contato visual com você, sempre vai existir um interlocutor irreal, uma presença de uma pessoa que não está ali, e a fala dela parece sempre desconexa, ilógica. O hábito de falar sozinho, ele se torna ruim e é preocupante quando a pessoa não se dá conta de que ela está falando sozinha. Ela nega a presença das pessoas que estão ali ao redor dela. Isso é o lado ruim. Mas existem também os benefícios de falar sozinho. Você sabia que as pessoas conseguem memorizar melhor quando elas falam? Exatamente, é como se fosse você escutando a tua própria voz, você consegue gravar, fixar melhor o conteúdo que você precisa aprender. O contrário do que a gente pensa, falar sozinho te deixa mais esperto, pois clareia os seus pensamentos, faz você tomar mais decisões e reafirmar as decisões que você já tomou. Mas a dica aqui é muito importante. Só é benéfico se você falar com respeito. Nada de se maltratar e de se autocriticar. Seu burro, você não fez isso direito. Eu devia ter pensado nisso antes. Se você for falar assim com você mesmo, é melhor nem falar, é melhor ficar em silêncio. Você tem que se tratar como se você fosse seu melhor amigo, porque você é seu melhor amigo. Elogie a si mesmo. Use o falar sozinho como uma forma de incentivo. As pessoas de fora, elas não veem nossos pequenos sucessos durante o dia a dia. Como ir no supermercado e não comprar aquele doce porque a gente está de dieta. Ou quando a gente finalmente termina aquela atividade que a gente tanto precisava. Acostume a falar: bom trabalho, você conseguiu. Pensa comigo, as crianças recebem esses elogios o tempo todo. Só que quando a gente se torna adulto, a gente não tem esse hábito. E a gente precisa mudar isso. Comece a elogiar, comece a falar bem de você mesmo, trate-se bem. As pessoas têm medo porque elas costumam associar o comportamento de falar sozinho com algum transtorno mental. Mas fique tranquilo, porque o falar sozinho significa simplesmente que você está verbalizando o seu pensamento, que está passando dentro da tua cabeça. Bom, agora que você já sabe que tem o lado bom e o lado ruim de ficar falando sozinho por aí, para de ficar pensando que aquela pessoa que está do teu lado não está batendo muito bem. Pensa comigo, ou a maioria da população está meio descompensada, ou realmente isso é normal. E para você que, assim como eu, adora o universo da mente humana, vou deixar aqui os meus contatos e acessos às outras redes sociais, que tem muita coisa bacana que eu estou postando e que talvez te ajude de alguma forma. Até a próxima!